A paz do Senhor, povo de Deus. Queria falar um pouco da palavra de Deus com vocês. No livro de Neemias, capítulo 1. Vou ler para vocês. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então, eu pedi notícias da cidade de Jerusalém. E dos judeus que havia voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido conservados. Quando ouvi isto, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz esta oração. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te temeremos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os Teus servos, Teu povo. Tu os livraste do cativeiro com Teu grande poder e com a Tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros Teus servos que têm prazer em Te adorar. Fazer com que eu tenha sucesso hoje, o que o Rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, estava encarregado de servir o vinho ao rei. Esse é o primeiro capítulo, de Neemias.
homem de Deus. Neemias, como já li aqui, estava a serviço do rei Artaxerxes. Ele servia vinho, ele era o copeiro do rei. E quando seu irmão Hanani falou como estava o seu povo, o que tinha acontecido, alguns mortos e outros estavam sendo escravos, estavam sendo escravizados por outros povos, sofrendo. Ele se entristeceu. Ele passou alguns dias triste, como qualquer ser humano. Todos nós temos nossas tristezas. Todos nós, quando soubemos de algo, dos nossos familiares, o amigo, o ente querido, ou pessoas que se aproximam a nós, que a gente gosta e ama, e sabe que aquelas pessoas estão passando por uma dificuldade grande, ou morreram, ou então a gente se entristece, a gente fica triste mesmo, porque somos seres humanos, somos carne. Mas as pessoas às vezes, em vez de tomar uma decisão como Neemias tomou, Neemias, ele passou alguns dias triste, porque ele é um ser humano, como eu, como você. Passou alguns dias triste por toda essa situação. Mas ele não ficou parado. Mas ele não ficou esperando. Ele não ficou só naquela de entrar numa depressão, de ficar se lamentando o resto da vida, não. Ele tomou uma decisão para mudar aquilo. E ele recorreu a quem? A Deus. Ele orou. Reconheceu seus pecados. Reconheceu que o povo tinha pecado contra Deus. E que Deus tinha avisado, como disse aqui. Deus avisou a eles que se eles pecassem, se eles continuassem errando, Deus ia espalhar o povo e entregar nas mãos do inimigo. Mas se o povo se arrependesse dos seus pecados e se voltassem a Deus, Deus traria de volta. E através de Neemias, do servo de Deus Neemias, Deus usou ele tremendamente. Mas o que foi que Neemias fez? Orou. Mas ele não só orou. Como tem um ditado aí, oração, orar e ação. Ele orou. Mas também teve ação. Ele foi até o rei. Mas tudo antes dele fazer algo, ele pedia direção de Deus. Está aqui no capítulo 2. Podem ler. Tudo que ele ia fazer. Se ele fosse pedir uma carta ao rei para pegar madeira no meio do caminho, para pegar qualquer material de construção, ele orava a Deus. Para que no meio do caminho ele não tivesse dificuldade. Muitas das vezes a gente quer tentar solucionar os problemas com nossas próprias forças. E não perguntamos a Deus como nós devemos fazer aquilo. A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas é caminho de morte. Por isso que muitas das vezes nós quebramos a cara, nós caímos, nós não conseguimos os nossos objetivos, porque nós não oramos e perguntamos a Deus: Deus, é isso mesmo? Deus, me guia. Se for da tua vontade, vai dar certo. Se for da tua vontade, com certeza vai ter dificuldade? Vai. Vai ter quem vá contra o projeto que você e Deus estão fazendo? Vai. Como teve com Neemias. Zambalat e Tobias. Usaram até falsos profetas para poder derrubar a obra e o trabalho que Neemias está fazendo para reconstruir os muros de Jerusalém. Usou.
sabe? Vamos orar, eu e você. Não sou aqui um apontador. Eu estou dizendo que eu e você devemos pedir direção a Deus. Muitas das vezes eu quebrei a cara, muitas das vezes eu errei muito. Muitas das vezes eu fiz coisas terríveis aos olhos de Deus. Mas por quê? Porque eu fazia do meu jeito, e não do jeito que Deus quer para minha vida. Eu não orava e pedia, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para minha vida? É isso mesmo? Senhor, eu quero fazer algo. É da tua vontade? Se for, dará certo, como eu disse agora. Como Neemias fez. Neemias, em tudo que ele iria fazer, no percorrer dele até a chegada de construir os muros de Jerusalém, ele pedia permissão a Deus. Ele pedia direção a Deus até para falar com o rei a quem ele estava servindo. Ele era um homem de Deus. Ele servia ao rei com prazer. O rei tinha um prestígio com o rei porque ele servia. Ele mesmo passando por toda a dificuldade, mesmo com tanta dificuldade, sabendo que o seu povo foi derrotado, que o seu povo estavam presos e outros tinham morrido, ele servia ao rei com alegria. E depois o rei percebeu a tristeza dele. Tem aqui, capítulo 2, pode ler lá. E ele foi pedir direção a Deus para falar com o rei. E através disso, que ele orou e pediu a Deus, o rei concedeu. Ele deu cartas para quando ele fosse passar por cada província, ele pudesse passar tranquilamente e pudesse pegar materiais de construção. Deus é maravilhoso, ele cuida de cada detalhe, mas você tem que botar seu joelho no chão e pedir direção a ele. E o que foi que aconteceu no final? Vamos lá, no capítulo 6, versículo 16, eu vou falar. Mas Neemias teve tentações, teve gente que queria atrapalhar ele. Sanbalate e Tobias, falei. E no seu percorrer, não é porque você é um cristão, que você é cheio de Deus, que não vai ter dificuldade, não. Muitas pessoas mentem dizendo, venha para Jesus porque você não vai ter mais dificuldade, vai ser só bonança. Peraí. Jamais. Até Jesus, quando veio à terra, ele foi tentado pelo diabo. Por que você não será tentado? Porque você não será atribulado? Vai ter dificuldade? Vai. Mas você vai estar com Jesus para lhe ajudar todos os dias. Vai ter tribulação? Vai. Vai ter tempestade no seu barco? Vai sim. Mas Jesus está no barco. O importante é isso. Jesus está com você. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Como assim, irmão Bruno? Às vezes nós estamos no mundo todo desafinado. Eu vou dar o exemplo do violão. Você está todo lá desafinado, sem graça, sem ninguém com você. O seu som não faz um som agradável a Deus. Estou usando com você como se fosse um violão, um instrumento nas mãos de Deus. E aí, você toma a decisão de aceitar Jesus. Deus toca o seu coração. Ele bate na porta, ele é educado. Ele não entra de uma vez. Ele bate na porta. Se você abrir, ele entra e ceia com você. Então, quando você aceita Jesus, você vai ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Não é eu, nem você, nem pastor nenhum, nem irmão nenhum que vai mudar você. É o Espírito Santo de Deus. O pastor, os irmãos vão lhe dar a direção, vão lhe dar o discipulado para você aprender sobre a palavra, se você não souber da palavra, e você ser batizado nas águas, conhecer a palavra, manejar bem a palavra. E nesse processo, é tipo o processo do violão, você vai
O Espírito Santo é quem vai afinar o violãozinho. Corda por corda. Até o momento que vai ficar afinado. Você vai estar instruído na palavra. Você vai estar orando, jejuando, buscando. E Deus vai tocar. E de você vai sair um som agradável aos ouvidos de Deus. Sabia? Você é um instrumento nas mãos de Deus. Muito poderoso. Mas você tem que deixar Deus te usar. Você é um instrumento. Sem Jesus, pode ser o instrumento mais valioso. Pode ser um instrumento que vale 30 mil reais. Um violão que vale 30 mil. O que adianta? Se não tem quem o use. Quem não sabe, quem o manejar, não tem aquele que vai lhe direcionar. Se não tem, o que adianta esse violão ser tão caro e ser dessa forma? Entendeu aí? E olha o que acontece. Depois que você passa por todo o processo, porque é um processo às vezes um pouco doloroso, às vezes não. Mas você vai passar por dificuldade, você vai passar por tribulação. Às vezes é Deus te testando, às vezes não. Às vezes porque nós passamos. É coisas. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflição. Mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Está com dificuldade, está com tribulação. Eu sei disso porque eu passei continuamente muita tribulação. Muitas das vezes por culpa minha, por decisões minhas, que eu não pedi direção a Deus. E muitas das vezes porque foi normal. Tinha tribulação. Mas eu confiava que no dia de amanhã seria melhor. Deus ia providenciar aquilo que estava faltando. E Deus providenciou na minha vida. Mesmo às vezes eu sendo infiel, Deus foi fiel na minha vida. Muitas das vezes, minha mãe chegava: Bruno, acabou isso e aquilo, não sei o que, como é que vai ser amanhã? Mesmo Deus proverá. Deus proverá. E Deus provia. A palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão. E eu nunca mendiguei o pão para a honra e glória do Senhor. Não para a minha glória, mas para a honra e glória do Senhor. Deus sempre usou pessoas, sempre usou algo, sempre trouxe aquilo que estava faltando. E no momento certo. E foi assim com Neemias também. Ele orou, buscou, pediu direção a Deus. Pediu a Deus para lhe direcionar até aquela obra. E ele teve que passar por toda a tribulação, até por profetas, falsos profetas, dizendo que era usado por Deus, mas não era. Cuidado com os falsos profetas. Você tem que, toda profecia tem que ser testada aqui, ó, na palavra. Não se iluda com qualquer profeciazinha, não, profetada. Ok? Toda profecia tem que estar aqui, ó, baseada na palavra. Se não tiver, corra, saia fora. Ok? Pode ser maldição para a tua vida. Então Neemias não desistiu do foco. Ele teve foco. Mas o principal que estava com ele, Deus, Jesus estava com ele. Deus estava com ele. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e as coisas vai trilhando um caminho muito, se torna assim. Deixa eu te falar aqui. Olha aqui, capítulo 6, versículo 16. Diz assim: então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos
ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. O trabalho foi feito com a ajuda de quem? De Deus. Então, meu irmão, confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes, mas permanecem para sempre. Então, ore a Deus. Busque a Deus enquanto há tempo. Direcione a sua vida. Coloque Deus na direção da sua vida. Que tudo dará certo. Amém? Essa é a minha palavra de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. E que você volte para Jesus, porque está próximo de Jesus voltar. Volte para Jesus. E Ele te ama e quer te usar como instrumento perfeito e agradável nas mãos dele. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.